Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Hoje, domingo, né? Dia 6 de abril, né? De 2025, né? Nossa, pessoal, o tempo tá passando, hein? Eu acho que não tá passando, não, tá voando nas nossas cabeças, tá? A gente conta o tempo aqui, né, pessoal? Nessa realidade, mas a nossa consciência não existe tempo para ela, tá, pessoal? Ela conta o tempo aqui nessa realidade, tá? Mas não existe tempo para a consciência. Tá certo, pessoal? Já expliquei isso aqui em alguns vídeos, tá? Vocês têm assistido aí? Nossa, eu tô vendo aí que vocês têm assistido, tá, pessoal? Eu tava vendo agora o meu canal aqui, tá? Eu dei uma entrada aí e vi aí muitas visualizações, tá, pessoal? Isso quer dizer que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo assiduamente, tá? Graças a Deus, tá? Vocês estão gostando aí dos temas? Estão estudando, estão pesquisando as coisas que eu estou falando ou não? Ou tá, ou tá à la vontade, tá à vontade, tá, pessoal? Eu espero que vocês se dediquem, tá, pessoal? Porque isso é uma dedicação da sua espiritualidade, tá? Eu aqui estou me dedicando à minha, tá? Com a minha dificuldade. Eu sei que vocês têm aí suas dificuldades também do dia a dia, tá? Vocês têm aí suas dificuldades, mas é isso, pessoal, tá? E cada um trabalhando a sua espiritualidade. Eu estou aqui, além de trabalhar a minha, ainda estou compartilhando o ensinamento, o estudo que eu tenho feito aqui, o trabalho da minha espiritualidade. É onde eu gravo aqui os vídeos para vocês. E eu estou vendo que, nossa, está aumentando meu compromisso, tá? Meu compromisso vai lá para cima, tá? Vai aumentar mesmo, tá, pessoal? Porque já pensou se eu chegasse, eu não vou querer mais gravar vídeo, fazer. Já pensou, pessoal? Eu acho que a espiritualidade pode me dar uma coça muito grande, tá, pessoal? Então é um compromisso agora que eu tenho. Não só comigo, mas também com vocês, com a espiritualidade, né? Porque quantas pessoas agora estão precisando da frequência de ouvir essas coisas? Eu olhei meu canal, nossa, pessoal, e cresceu assim as pessoas que foram inscritas no meu canal. Então são pessoas que estão confiando, né, naquilo que elas estão ouvindo de mim, na frequência, a maneira que eu estou trazendo. Isso é uma confiança, pessoal. A pessoa parar, eu vou deixar essas pessoas aí, a confiança da nossa, tá? Ver se eu parar, vai ser por força maior, né? A espiritualidade não permitir que eu tenha condição tanto de saúde, como é que se diz, financeira, alguma coisa acontecer que possa me parar, tá? Mas enquanto eu tiver aqui saúde, tiver recurso para me manter, eu vou estar aqui, tá? Gravando vídeo para vocês, tá, pessoal? Por isso que é isso, tá, pessoal? Se vocês podem, né? E sente no coração de querer ajudar aqui a minha jornada, tá? Que tá ajudando vocês também. Vocês podem contribuir, tá aí o Pix aí, ó, pessoal, tá? Aqui eu não prometo nada, não, não é negócio de promessa. Ah, você vai receber isso, tá? Não, não existe isso, tá? Isso aí é um engano que foi colocado. Aqui, se você percebe que está contribuindo para o seu crescimento, alguma coisa, você vem e contribui aí. Aí, irmão Samuel,
estamos juntos nessa jornada. Continue aí, eu sei com a dificuldade toda, continue aí. Então, quando você contribui, ajuda nessa parte, tá? E aí agora pedir a Deus, tá? Aqueles que não podem contribuir assim, contribui orando, sabe, pessoal? Para que, porque aqui a gente está mexendo com coisas espirituais, tem espírito que é contra a nossa jornada aqui, né? De crescimento aqui. Então, quando a gente está mexendo com isso, tem ataques espirituais, tem ataques físicos também, tá? Tem todas as coisas. Então, às vezes você ajuda orando, tá? Contribuindo com palavras, ajudando aí divulgar o canal para as pessoas, tá? Já tem pessoas que estão fazendo isso sem eu precisar mandar, pessoal. Tem pessoas que estão fazendo isso. Eu descobri que tinha pessoas fazendo isso aí, distribuindo meus vídeos aí, tá? Para as pessoas aí, tá? Eu digo, graças a Deus, pessoal. E eu nem mandei aqui, nem incentivei ela. Pessoas até que eu nem conheço, pessoal. Ela caladinha tá fazendo o trabalho dela aí, entende? É um compromisso, ela sentiu no coração. É a mesma coisa que ela sentiu no coração de fazer isso, outras pessoas sentem de contribuir, de orar por mim, sabe? Então, é isso, tá? Eu nem cobro isso de vocês, tá, pessoal? Eu, às vezes, aqui só quero que vocês assistam. Então, quando vocês assistem, você começa a entender, você já entra no seu compromisso. Quantas aqui? Agora no meu canal. E tá crescendo, né, pessoal? Aí, porque eu vi, nossa, agora que eu tô enrascado, meu. Mas é isso, tá, pessoal? A gente tá aqui para isso, tá? Cumprir nossa missão, nosso compromisso, a vocação que a gente tem, tá? Faz parte, tá? Tem pessoas que não têm a vocação, como eu tô aqui de tá falando na, como é que se diz? Pelo YouTube, né? Pela tela, não tem essa facilidade, é uma pessoa tímida, não sei o quê, mas ela tem outro compromisso, ela pode ajudar a fazer o compromisso dela de outro jeito, tá? E a espiritualidade sabe, tá? Quem é você, sabe de tudo, tá, pessoal? E eu agradeço a vocês, tá? Eu falei, a espiritualidade chamou, ele vai ter que suprir aí as coisas que precisa, né? A gente precisa aqui para continuar a nossa jornada aqui. Ele sabe do que a gente precisa. E a gente só precisa nos conectar com o reino de Deus, próprio Cristo, e as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida, né? Eu estou confiando, nessa espiritualidade, nessas coisas. E até agora, graças a Deus, nada tem faltado, tá? Principalmente a paz, a tranquilidade, tá? Um sinal de que a gente está no compromisso, pessoal, é quando você sente uma tranquilidade, uma paz. Você faz isso com desenvoltura, com alegria, tá? Então, coisas que você está fazendo, mas não está sentindo alegria, você não está pleno na situação, não é o seu compromisso. Mas quando você se sente pleno, feliz, você sente prazer aquilo, tá? E o bom de tudo é a gente fazendo esse compromisso e ainda recebendo o nosso pagamento, né, pessoal? Porque todo trabalhador tem que receber o pagamento. Receber o nosso pagamento, receber. Então, nossa, acrescenta mesmo com muita felicidade do que você está fazendo uma coisa para ganhar um monte de dinheiro, mas trazendo um monte de problema. Então, isso não é compromisso, tá, pessoal? Não é a nossa missão, tá? Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Vocês já sabem
qual é meu tema do que eu vou falar, né, pessoal? Mas antes, tá? Agradecer a vocês pelo tema de ontem, né, pessoal? Qual foi o tema de ontem mesmo? O que é a compreensão espiritual? Nossa, o vídeo foi forte, né, pessoal? Teve a segunda parte mesmo do vídeo de ontem, tá? Foi bem profundo, tá? Eu falei coisa aí que eu acho que nenhum tinha falado ainda aí. Eu acho que eu não vi ainda, né? Não sei. Se tiver pessoas que falou, graças a Deus também, tá? Mas eu falei cada coisa aí bem profunda aí no vídeo de ontem, tá, pessoal? É isso, tá? A gente vai crescendo para a gente ir crescendo na a nossa consciência, né, pessoal? A gente tá aqui para isso, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Eu acho que vocês viram que tinha uma profissão, vocês gostaram, tá? Eu acho que esse vídeo aí vai ser, como é que se diz? As pessoas vão enviar para as outras pessoas. Meu canal tá crescendo assim, pessoal, tá? Com a ajuda da espiritualidade, né? Tocando em vocês aí que estão distribuindo, falando do meu canal para seus parentes, amigos, né? Vizinho, né? Até vizinho chato. Você tá enviando o meu vídeo, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, hoje é dia 6/4/2025, né? Domingo, né, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o nosso tópico de hoje? O que é o compromisso espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Compromisso é uma coisa que você tem que fazer. Você não pode correr. Quanto mais você corre, mais a situação fica apertada para você, né? E a espiritualidade vai dar sinal desse seu compromisso. Se você é uma pessoa que está na espiritualidade, foi chamado por Deus, tá? Para despertou a sua consciência. Não corra, pessoal. Pelo amor de Deus, não corra do seu compromisso. Porque vai piorar a coisa para você. Entenda e entre no seu corpo. Quando você entra, pode ser até uma coisa que ninguém dá nada, sabe? Pode ser uma coisa tão pequena, mas é o seu compromisso. É aonde você vai se sentir pleno, feliz, completo. É aonde você vai ser realizado ali naquele compromisso, pessoal. Porque se você começa a tentar fugir disso, eu vou fazer isso que eu ganho mais, você vai se perder, vai perder a sua encarnação, pessoal. E a espiritualidade não quer isso, tá? Quando ela está chamando você, para você entender, atender o chamado, não endureça o coração. Não faça isso, pessoal. É a sua vida, é a sua espiritualidade que Deus está querendo se conectar com você, tá? Não endureça o coração, obedeça, siga isso, tá? Tudo bem, enquanto você não foi chamado, tá tudo certo, tá? Mas se você é chamado, para que você está endurecendo o coração? Por causa de quê, pessoal? O que é que o mundo vai lhe dar aqui? Né? Até Cristo fala, o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, pessoal. Tá? O que é que vai... bebida, festa aí, coisa aí, o que é que isso vai lhe dar? Ao final, quando você vê que você vai desencarnar, né? Porque todo mundo vai. Aí como é que você... Ai, meu Deus, você vai ficar com medo, aí não sei o quê. Eu não cumpri meu compromisso. Ai, me dá uma chance, senhor. Eu quero viver mais. Não, não existe isso. Você tem um tempo aqui, designado por Deus. E ele está chamando você, você está endurecendo. Você está extrapolando o seu tempo de você colocar aquela oportunidade de você entrar na frequência. Por isso que eu falo a você, não faça isso, tá, pessoal? Por favor, tá?
Aí, o que mais ele fala? E porque temos que seguir a nossa missão de vida, né? A nossa missão, a nossa vocação de vida. Por que, que a gente tem que fazer isso, pessoal? Que temos que seguir atender o chamado dessa missão de vida, dessa vocação. Por que, que a gente temos que atender? Entende, pessoal? Então, são perguntas que a gente vai responder aqui, tá? Para a gente entender isso, tá? Porque eu vejo muitas pessoas, pessoal, se atrapalhando com as coisas dessa matrix, desse mundo, tá? Ele está começando a perceber, até pessoas que têm já um dom, né? Uma vocação, ele sai do corpo, ele tem mediunidade, ele tem percepção. Então, são pessoas que têm essas mediunidade na vida dela, que ela já veio assim, né? Desde criança. E essas pessoas estão ainda querendo se envolver com essas coisas aqui, dessa matrix, desse mundo, tá? É preciso trabalhar esse lado aí, tá? Achando que se ele não tiver envolvido com isso, ele está perdendo alguma coisa. Você não está perdendo nada, tá, pessoal? Você está ganhando, tá? Entende? Então, tem muitas pessoas assim, pessoal, que poderia estar na espiritualidade, colocando a mediunidade, servindo a espiritualidade, ajudando bastante pessoas, estão se envolvendo com coisas, tá? Aqui da Matrix. Na hora que você for chamado, esqueça isso aí, tá? A gente agora é o trabalho para a gente crescer espiritualmente. É só a gente equilibrar. Então a gente tem um corpo aqui, a gente precisa o quê? Ganhar um dinheiro, ter alguma coisa para o sustento aqui do nosso corpo, mas o principal importante é a gente trabalhar a nossa espiritualidade, nosso crescimento espiritual. Você que foi chamado, tá? Enquanto você está lá dormindo, iludido, tá tudo certo. Deixa as pessoas que estão aí iludidas, dormindo aí, tá? É o momento dele da ilusão, do dormir dele. Mas na hora que ele acordar, tá, pessoal? Ele tem que vir por compromisso dele. Tá certo, pessoal? Então, mas primeiro vamos saber o que é esse compromisso espiritual, pessoal. O que é isso? Aí ele fala, o compromisso espiritual é um conceito que descreve o processo que a nossa consciência tem, né, de um chamado a uma dedicação e responsabilidade que uma pessoa assume em relação à sua vida espiritual. Então, ele está dizendo que esse compromisso, né, é um conceito aí que é falado por muitas tradições espirituais que descreve esse processo, né, que a consciência dessa pessoa é chamada, ela atende o chamado, aonde ela entra numa dedicação, ela tem uma responsabilidade, né, de assumir a relação da sua vida espiritual. Então, de assumir a sua vida espiritual. Então, fazer com que essa vida espiritual evolua. Ela tem esse compromisso, essa responsabilidade. Tá? Aí, quando ela está conectada, que ela cresceu, ela agora parece que vai receber um compromisso, uma responsabilidade de fazer com que as outras pessoas também sejam chamadas para esse compromisso. Tá? Você vai ser um canal da espiritualidade. Você vai ser usado pela espiritualidade. Nossa, esse negócio de usado é usado mesmo, pessoal. Porque a gente foi comprado por um bom preço. Então a gente está disponível, você tem que estar disponível para ser usado pela espiritualidade. Tá? Você tem que entender isso, tá? Aquele que foi chamado, você tem que assumir essa responsabilidade
em relação à sua vida espiritual, né? Cuidar da sua frequência, cuidar da sua vibração, da, da mente, cuidar do corpo, cuidar também da sua alma, da evolução da sua espiritualidade. É esse o compromisso, tá? Aí ele fala, o compromisso espiritual é um processo interno. Então, interno seu, né? Que é o trabalho da sua espiritualidade. Mas pode ser expresso externamente, mas a gente pode expressar, é o que eu estou fazendo aqui. Você vê que Deus fez a obra, a gente ontem falou da obra, né? Aonde é que a obra é feita? As pessoas, os evangélicos acham que a obra sempre me chamam, vamos fazer a obra de Deus, irmão Samuel. Mas a obra tinha que começar primeiramente em mim, tá? Através desse chamado, tá, pessoal? E eu não sabia, muitos evangélicos não sabem disso, tá? Então, ele fala que é um compromisso interno, né? Que a obra está fazendo em você, mas que pode ser expresso externamente. Então, você pode expressar isso externamente. É o que eu estou fazendo. Estou expressando externamente uma obra que a espiritualidade está fazendo na minha vida. Ele fala que pode envolver prática de oração, meditação, estudo das escrituras. Então, é o que a gente está fazendo. A gente faz oração, né, pessoal? Você ora ou não? Meditação, você medita ou não, pessoal? Você dedica um tempo para estudar as escrituras? Participação de grupos espirituais que buscam o entendimento mais profundo de si mesmo e do universo. Então, grupos espirituais que estão buscando fazer, buscar um entendimento profundo de si mesmo. Então, é o trabalho do autoconhecimento. Não é como as igrejas evangélicas estão fazendo, que não estão trabalhando o autoconhecimento da pessoa, não está trabalhando a profundo do si da pessoa. E não está trabalhando o conhecimento do universo, as leis do universo, como que a gente tem que se comportar, o que é que você está fazendo aqui, da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, tem que responder essas perguntas, tá? Para você não ficar à toa aí. Nossa, pessoal, muitos evangélicos não sabem o que está fazendo, não sabem o que veio fazer aqui, não sabem de onde veio, não sabem para onde vai. Tá aqui perdido, tá? Eu sinto muito, tá? Porque tá participando de grupos espirituais que não está trabalhando a espiritualidade dessa pessoa. Tá lá como uma religião mandando você buscar um Deus fora, mas Deus está em você, tá, pessoal? A conexão de Deus está dentro de você. Então, é uma matriz religiosa que já foi feita para tirar a sua visão de que você não se conectar com Deus que está dentro de você. Já foi preparado isso, tá, pessoal? Isso aí não é aleatório, não. Isso não está acontecendo aleatório. Isso está acontecendo a programação do inimigo aí para começar a colocar muitas distrações para você não perceber isso. Mas o que é que acontece? A espiritualidade evoluída, né? Deus, Cristo, né? Está trabalhando, despertando consciência para perceber isso. Então, quando você desperta, você é chamado, você tem que assumir esse compromisso. Entende, pessoal? Não endureça, tá? Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não endureça o coração, tá? Tem pessoas aqui no meu canal, nossa, tá endurecendo o coração para a espiritualidade, para o chamado dela. Não faça isso, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Se você não gosta de mim, não vai com minha cara, veja outros aí que vocês acha que procure aí outros para você, tá? E você faça o seu compromisso. Tá, pessoal? Não quero atrapalhar compromisso de ninguém. O compromisso espiritual
da sua vida aqui, tá? Pelo amor de Deus, pessoal. Isso é sério, tá? É muito sério, porque isso faz uma pessoa perder a encarnação dela, tá? Aí ele fala, o compromisso espiritual pode ser manifestar de várias maneiras e várias formas. Então ele diz que essa compromisso pode se manifestar de várias maneiras e de várias formas. Como seguir a vocação ou a missão que vem de Deus ou de uma força superior. Então, tem aqueles que seguem a vocação, né? Fortalecer a fé e a confiança em Deus. Então, sempre o compromisso vai requerer de você fé e confiança em Deus, pessoal. Não existe compromisso. Você que é chamado para a vocação, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a Bíblia fala, sem fé e sem confiar em Deus. Não existe isso, tá? Dá para eu cumprir a minha missão sem fé, sem confiar em Deus? Não existe isso. Por isso que o descrente, ele não entra no compromisso. Quem entra no compromisso é aquele que crê. Tá, pessoal? Não pode. Aí ele fala, cultivar relacionamento mais profundo com o Criador. Então, não existe isso se você vem para o seu compromisso e você não cultivar, né? Não buscar aquela intimidade com Deus. Dedicar para sentir a presença de Deus na sua vida, né? Seguir a intuição. Não existe isso, tá, pessoal? O compromisso, isso tem que fazer parte do compromisso, que é aquele relacionamento de intimidade, que você segue a intuição, percebe isso, tá? Do Criador, o nosso Deus, né? Aí o que mais ele diz? Expressar o compromisso espiritual por meio de comportamento, como participar de grupo, né? Espirituais, fazer um trabalho que ajude a muitos. Então, você procurar um trabalho que ajude a muitos, tá? E até pessoas até que não conhecem. Por exemplo, eu estou ajudando aqui pessoas que eu nem conheço, pessoal. Que nem me dá um oi, nem ajuda aqui. Mas eu tenho contribuído para a vida espiritual dela. Tá? Por isso, se você começa a me ajudar, você você está entrando num compromisso participante comigo nessa jornada de ajudar pessoas até que eu nem conheço, tá? Você é um participante também. Quando você ajuda aqui, tá? Ajuda o meu canal. Foi até que eu falei para uma pessoa, você agora é participante também. A gente tem um compromisso também, tá? É isso, porque você está tirando uma energia, né? Que é o dinheiro, ou às vezes o seu tempo, né? Está tirando o seu tempo, sua energia para colocar aqui, o qual está ajudando pessoas que você nem conhece. Então, quando tem essa intenção de participar de um grupo, fazer um trabalho que ajude a muitas pessoas, você está entrando em um compromisso espiritual. Sabia? Aí ele fala, obedecer os mandamentos de Deus em sua vida diária. Então, não existe, tá? Aqueles que têm um compromisso espiritual, ele tem que obedecer o mandamento de Deus, que foi Cristo trouxe, né? Amarás o Senhor teu Deus acima e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você tem que vibrar nesse amor, pessoal. Você tem que fazer isso com amor. Não por, meu Deus, eu vou fazer agora, eu vou gravar aquele vídeo aí para... já pensou se eu ver gravar o vídeo aqui assim, pessoal? Reclamando? Acabou. Fazer de qualquer jeito.
não com amor com as pessoas, para ver as pessoas bem. Se não tiver isso, pessoal, não é compromisso, tá? Não é compromisso espiritual. É por isso que ele dá graça, tá? Ele me dá graça. Eu recebo a intuição, eu recebo a graça, né? Me sinto bem para poder passar essa espiritualidade. O primeiro a receber a bênção sou eu. Depois eu transmito para você. Tá? Já pensou? Então, pessoal, não existe isso de você não obedecer a Deus, tá? O compromisso requer uma obediência ali na sua vida diária. Ah, agora eu vou andar, alavancei, vou fazer. Não existe isso, né? Tem que ter ética e moral, tá? Ética, não mentir para ninguém, não enganar ninguém. É o que eu faço aqui, tá? Porque se eu quisesse fazer igual os outros estão fazendo, enganar. Compre aqui, pessoal. É R$ 50. Você vai ajudar aqui a obra de Deus. R$ 50 o carnê que vai abençoar a sua vida. Eu poderia fazer isso. Eu estaria enganando vocês. Tá, pessoal? Mas eu não vou fazer isso, tá? Aquele que tem um compromisso verdadeiramente com a espiritualidade, ele não engana, ele tem ética e ele também tem a moral. Ele não vai sair por aí, tá? Eu sou mesmo, eu sou solteiro. Eu não vou sair por aí agora pegando qualquer mulher, fazendo coisa e tal, não sei o quê. Não pode. Uma pessoa que tem compromisso, ela tem que andar nos mandamentos, na obediência diária que Deus está pedindo para que você tenha. E manter um relacionamento conjugal. Então, manter se você tem um marido, namorado, um compromisso, né, com a pessoa que lhe ajuda, né, diariamente ali, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, você tem que manter esse relacionamento com essa pessoa. Uma pessoa preparada pela espiritualidade por Deus, você tem que manter, tá, pessoal? Não pode, então, porque isso faz parte também do compromisso, pessoal. Tá? Às vezes a mulher, às vezes ela veio até para auxiliar alguém que está trabalhando na espiritualidade. Então, você amar essa pessoa, como é que se diz? Manter aquele relacionamento. Então, é um compromisso que você veio fazer, tá? Porque às vezes Deus, a espiritualidade mandou você para vir auxiliar alguém, que é um compromisso seu. Uma vez é uma mulher, um homem, né? Manter o relacionamento, e isso faz parte também do compromisso, tá? Entende, pessoal? Então, por isso que é muito sério, tá? Uma pessoa que se une num relacionamento espiritual, ela tem que entender isso. Entender, por isso que a pessoa que eu escolhi, ela tem que entender esse meu compromisso e ela tem que vir entender nesse meu compromisso, que é o compromisso dela, que é o compromisso espiritual dela, tá? A pessoa tem que entender isso, tá? Porque ela aí vai fazer aquilo com amor, com dedicação, ela não vai fazer, não sei o que. Já pensou? Não, uma mulher que ama o marido, ela vai fazer, ela ama aquilo e está fazendo aquilo para o marido. O homem também está fazendo aquilo para a mulher. Porque a pior coisa, pessoal, as pessoas se juntam e não tem amor ali de compartilhar as coisas, tá? Acontecendo isso com o casal que casando aí, os evangélicos, tá? Porque não está entendendo o compromisso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? O compromisso espiritual é manter a mente clara e desperta. Por isso a espiritualidade é um compromisso com você mesmo, com a sua própria consciência,
assim tem mais consciência, lucidez e harmonia e comprometimento com a nossa essência para resolver os conflitos da vida, os conflitos com as outras pessoas. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que o compromisso espiritual é você manter a mente clara, né? Manter despertar. Por isso ele fala, a espiritualidade é um compromisso com você mesmo. Então, primeiro compromisso que você tem que cumprir é trabalhar a sua espiritualidade. Depois que você se conectar trabalhou a sua espiritualidade, aí você vai trabalhando a sua espiritualidade e ajudando aqueles outros irmãos que vão ser chamados para a espiritualidade. Porque eles estão desorientados, tá? Foi o que muitos apareceu aqui no meu canal. Muitos irmãos que estavam sendo chamados para a espiritualidade estavam desorientados espiritualmente. Pela confusão aí da matrix religiosa, criou na mente da pessoa, tá? Muitas coisas. Então, eu fui orientando a situação, fazendo com que ela entre nesse chamado, no compromisso dela, que ela está sendo chamada. Hoje tem muitas pessoas aqui que me agradecem. Agradeço a Deus, tá? Por ele me levantar, tá, pessoal? Porque também eu estava caído, tá? Se você estava confuso aí também, caído, eu estava assim, tá? Foi por isso que a intenção do canal é essa, é fazer com que esse canal ajude aqueles que estão sendo chamados para a espiritualidade. Tá, pessoal? Essa é a intenção do canal. E graças a Deus, né, pessoal? Tô vendo aí que tá muita gente se inscrevendo no meu canal, assiduamente assistindo. Então, é um compromisso, um chamado. A minha responsabilidade vai lá para cima, tá, pessoal? Então, enquanto ele me dá a oportunidade de eu estar aqui no corpo, com saúde, me dá condição, né, financeira aqui, de eu ter como tempo para me dedicar a gravar esses vídeos para vocês. Eu vou estar aqui, pessoal, tá? Sem problema nenhum. A espiritualidade me dá essas condições que eu preciso aqui, tá? Porque a gente precisa aqui para viver aqui nessa realidade. A gente tem um corpo, tem uma família, tem um compromisso também com a família, eu tenho um compromisso com minha família, tenho a responsabilidade agora com a espiritualidade, mas é isso. Eu não posso abandonar meu compromisso com a espiritualidade também. Eu cumpro a minha parte com a minha família e venho cumprir aqui com a minha família espiritual, que são vocês, pessoal. Vocês agora é minha família, né? É até a música que os evangelhos... Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso estar aqui, querido irmão. Então, é a música que os evangélicos cantam aí, né? Então, é uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo, né? Eu preciso de ti, irmão. Eu preciso de ti, pessoal. Se vocês estão precisando, a mensagem que é espiritual, vocês precisaram de mim, de ajudar, eu preciso de ti também. É um assim, um ajudando o outro, para a gente ir caminhando a nossa espiritualidade, nosso compromisso. Então ele fala que a gente tem que, o nosso compromisso é com nós mesmos e com a sua própria consciência.
Assim temos ter mais consciência, lucidez e harmonia é um comprometimento com a nossa essência para resolver o conflito da vida e os conflitos com as outras pessoas. Todos nós estamos aqui para trabalharmos em certo ponto rumo ao nosso progresso espiritual. Então, todos nós estamos aqui para fazer uma missão, a gente fazer o progresso da nossa espiritualidade, pessoal. Todos nós estamos aqui, tá? E você precisa atender esse compromisso da espiritualidade. Não pode deixar, pessoal, tá? Eu sei que a gente tem dificuldade, eu tenho, você vê, preciso arranjar o dinheiro, aí alimenta, aí arranjar, cozinhar aqui, tal, para depois vir gravar o vídeo para vocês. Entende, pessoal? Porque eu não tenho mulher, eu tenho a minha mãe, tá, mas que tá aí doente, caiu doente, né, o braço, não pode fazer nada. As minhas irmãs, tá? Então, pessoal, eu preciso alguém para auxiliar, ajuda, né? Sempre alguém precisa. Ninguém faz nada sozinho, pessoal. Mas é isso, tá? A espiritualidade sabe aonde colocar cada um, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, então a gente tem que trabalhar, todos nós estamos trabalhando um certo ponto rumo ao nosso progresso espiritual. Por isso o compromisso espiritual é uma vida espiritual. Então, o nosso compromisso espiritual é a gente levar uma vida espiritual, né? Onde se trabalha a sua energia, o cuidado dessa energia. Então, a gente trabalha a energia, trabalha a frequência, a gente melhora a gente, também para melhorar o outro, né? E cuidando dessa energia como a energia do amor, né, para cuidar do outro. Quando praticada, o nosso compromisso se completa. Então, quando você entra nessa vibração do amor, né, o nosso compromisso se completa. Porque esse é o nosso compromisso, é entrarmos nessa frequência do amor de Cristo, amar o outro, transmitir essa frequência de amor, tá, pessoal? Só em você estar trabalhando a sua frequência, pessoal, e você está começando a vibrar positivo, começar a vibrar positivo, as pessoas do lado sentem a sua vibração gostosa. Nossa, você tem um negócio assim, tão uma vibe tão boa. Então, você está fazendo seu compromisso. Porque é isso, é você vibrar nesse amor, as pessoas sentirem, tá? A gente começar a vibrar isso para chamar a pessoa também para o compromisso dela. Despertar a consciência dessa pessoa para o compromisso dela. Entende, pessoal? E a gente veio para vibrar esse amor de Cristo que está no nosso coração. Então, a gente tem que trabalhar as energias, a frequência, a nossa espiritualidade, né, pessoal? Cuidar, a gente tem que cuidar, ver qual as energias, né? Cuidar dessas energias. A gente tem que trabalhar e cuidar da energia. A gente não pode ir para qualquer lugar, fazer com. Já pensou? Eu tô aqui falando de espiritualidade, depois eu vou me deitar com qualquer mulher aí. Então, o que é que eu estou fazendo? Não estou cuidando das minhas energias. Eu começo a orar, a trabalhar aqui, aí estou numa frequência boa, eu vou lá, me reúno com qualquer coisa, aí bebo. Então, eu não posso fazer isso, pessoal. Uma pessoa que tem um compromisso espiritual, ela não pode andar nessa frequência, porque ela está em desobediência à espiritualidade, em desobediência a Deus. Você está agindo contra a evolução da espiritualidade. Você está sendo como é que se diz? É como Cristo fala, você tem que ser a luz, o sal, para dar sabor
aquela pessoa para ser chamada para a espiritualidade. Então, você fazendo isso, você vai estar chamando as pessoas para a espiritualidade? Não vai estar, pessoal. Tá? Então, eu estou fazendo isso aqui, esse trabalho. Olha quantas agora estão aqui na espiritualidade. Entende, pessoal? Porque eu estou no meu compromisso. Se eu deixar, se eu me desviar por qualquer coisa, por dinheiro, por coisas, se eu me desviar, o que é que vai acontecer comigo? Coloca aí nos comentários, pessoal. Você entende? Eu estou falando isso para vocês tomarem consciência. Se vocês quiserem, não quiser dar ouvido, você não é obrigado, tá? Tá tudo certo. Mas você vai dar conta do que você não fez. Você foi chamado para a espiritualidade e você endureceu o coração para a espiritualidade. Então, você vai ter que dar responsabilidade da sua missão, né? Vai falar, por que não cumpriu a sua missão? Muita dificuldade lá. Que não tem dificuldade aqui, pessoal. Mas agora a gente não vai cumprir a nossa missão porque a gente não tem dificuldade aqui? Você entende, pessoal? Precisamos entender isso, tá? Porque a gente não está acima do compromisso que a gente fez quando veio para essa encarnação, tá? Então, aí ele fala, outro aspecto importante do compromisso espiritual é a perseverança na fé, né? A vida espiritual não é isenta de desafio e provações, mas o compromisso com Deus proporciona força e coragem para enfrentar dificuldade. Então, pessoal, ele falou tudo, tá? É isso, é um estudo, tá? Da espiritualidade. A gente tem que estudar para a gente isso estar na nossa consciência. Então, ele fala que outro aspecto importante do compromisso espiritual é a perseverança. Então, a gente tem que perseverar. Tem dificuldade. Irmão Samuel, ninguém me ajuda. Se eu fosse chegar aqui, ninguém me ajuda aqui no meu canal, ninguém me. Eu tô na dificuldade, eu não tenho nem mulher, nem nada, meu Deus. Aí eu sou chamada, aí eu não vou cumprir meu compromisso por causa disso. Entende, pessoal? Não existe isso. Então, eu estou na dificuldade, passando a dificuldade agora, graças a Deus. Mas pode melhorar? Pode. Pode piorar também? Pode, mas eu vou largar o meu compromisso? Se piorar, pessoal, entende? Então, isso tem que estar na sua consciência, que você tem um compromisso. E esse compromisso é que vai fazer a completude sua. Ele vai completar. Você vai estar ali na completude, você vai ter alegria, vai ter gozo. Você não pode ganhar nada, é igual a mim, não ganho nada. Mas eu ganho com a espiritualidade, eu ganho alegria. Eu tenho prazer em fazer isso, tá? Do que eu ir fazer ganhando dinheiro, tá? Por exemplo, teve uma igreja aí que me fez uma proposta. Ia me pagar aí um dinheiro aí, um salário, para eu estar lá administrando, mas segundo como ele queria. Eu não aceitei. Eu estou aqui, pessoal, falando de espiritualidade para você, livre, falando de espiritualidade sem ganhar nada, tá? Se eu olho para como é que se diz? Para minha vida aqui material, para eu ganhar dinheiro, ter uma vida, um carro, né? Uma casa boa, tal, não sei o quê. Mas que eu ia falar engano para as pessoas. Não, pessoal, meu compromisso não pode ter engano, tem que ter ética, tem que ter moral, tá? Esse é o verdadeiro compromisso da espiritualidade. Eu achei, tá? Teve a igreja que me fez a proposta.
Mas eu não aceitei, porque isso não é espiritualidade. E eu combato agora contra, contra isso, tá, pessoal? E eu combato contra isso aqui. Eu tô aqui, né? Não tenho salário, não tenho mulher aqui, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer as coisas aqui, tá? Ajudar aqui a minha mãe, tá? Mas eu tô aqui fazendo o compromisso. Quem é que não tem dificuldade? Então a gente tem que perseverar, tá, pessoal? Ele disse perseverar na fé, porque ele fala a vida espiritual não é isenta de desafio e provações. Então a vida nossa espiritual não está isenta. Ah, eu vou para ser espiritual, vai estar tudo próximo, não vou ter nenhuma aprovação, nenhum desafio. Não existe isso, tá, pessoal? Isso é um engano que está sendo falado aí, tá? E eu sinto muito, tá? A matriz religiosa faz tudo o contrário do que a espiritualidade quer. Aí ele fala: a gente não está isento de desafio e provação, mas o compromisso com Deus, então, verdadeiramente, né, com Deus, proporciona força, coragem para enfrentar essas dificuldades. Então, é aonde eu encontro força, pessoal. É em Deus. É na minha conexão com Deus, com a espiritualidade, com Cristo ali, sabe? Orando de noite aí, meditando. Medito de noite, de dia, orando, eu aqui. E venho ainda, faço estudo, a intuição que a espiritualidade me dá. Estou passando isso para vocês. Tá, pessoal? Na maior dificuldade. Tá? Aí, por isso que eu fico com pena, tá? Porque tem pessoas que vêm aqui ainda quer dizer que me atacar, dizer que é engano, não conhece a minha vida, pessoal, tá? Eu sinto muito por essas pessoas, tá? Mas é isso, faz parte do jogo aqui, tá? De eu ser atacado também, tá? Faz parte. E a gente tem que orar por essa pessoa, mandar boa energia, meditar, mandar, porque não entende o que é a espiritualidade, não entende, tá? Tá preso à visão aí da Matrix, essas coisas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, aí ele fala, essa perseverança é alimentada pela oração, pelo estudo das escrituras, né? Pela comunhão com os outros irmãos, né? Que nos encoraja a continuar firme na fé. Por isso, o nosso compromisso espiritual é uma jornada espiritual contínua de crescimento pessoal, espiritual e de confiança em Deus. Então, é isso, né, pessoal? Que a gente faz, a gente tem que fazer. Essa a minha perseverança é alimentada por a oração, por a meditação que eu faço, pelo estudo das escrituras, pela comunhão com os irmãos que eu tenho aqui, tá? Isso me ajuda, me fortalece. Então, quando vocês dão feedback, falam isso aí, eu digo, nossa, teve pessoas que falou, nossa, irmão, eu já andei, paguei muitos cursos aí espiritualista, mas foi no seu vídeo aí que eu agora estou começando a orar, a meditar, agora que eu tô... Nossa, pessoal, isso me dá uma força, tá? Se eu tô fraco, quando eu ouço isso, por isso que quando vocês colocam esses feedback, nossa, foi melhor até do que você me dar dinheiro, tá? Porque me fortalece. Então, quando me fortalece, eu fico forte, eu tenho mais força para fazer o meu compromisso. Eu tenho força quando vocês dão esses feedback aí, tá, pessoal? Então, os irmãos, né, que nos encorajam a continuar firme na fé. Por isso, o nosso compromisso espiritual, né, é uma jornada espiritual, é uma jornada aqui da nossa consciência, contínuo de crescimento pessoal, então, e espiritual, e de confiança em Deus. Então, temos que crescer isso aí. A nossa confiança em Deus, crescer pessoalmente, a gente melhorar espiritualmente. Esse é o nosso compromisso. Tem para onde correr, pessoal?
Eu não sei para onde eu vou correr, tá? Se, se você não fica no seu compromisso, da sua dedicação, que é com você mesmo, tá, pessoal? Não sei o que fazer, tá, pessoal? Nossa, pessoal, 55 minutos, meu Deus. Vamos parar aqui, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto para a gente continuar o nosso estudo. Eu vou marcar aqui, segunda parte, tá? Segunda parte, para a gente continuar o nosso estudo, a nossa dedicação aqui, tá, pessoal? Eu me emociono, tá, pessoal? Quando vocês falam isso aí, tá? Dá esse feedback que vocês tava aí perdido e foi através do meu vídeo, tá? Isso me dá uma força para continuar. E principalmente agora, tá? Que aumentou aí os inscritos do meu canal, tá, pessoal? Isso quer dizer que pessoas estão confiando ali no que eu tô fazendo aqui, o trabalho da espiritualidade. Obrigado, tá? Pela confiança. Isso é a espiritualidade tocando no seu coração. Até pessoas que eu nem conheço, tá? Não sei nem quem é, tá? Mas eu sei que a espiritualidade conhece. Tocou no coração dela, conhece, tá? Por isso que às vezes a emoção vem, tá, pessoal? Graças a Deus. Mas vamos continuar na segunda parte desse vídeo, tá? Falar sobre o nosso compromisso. Eu vou trazer aqui os versículos bíblicos aí, tá? Para os evangélicos que gosta muito, tá? De estudar a Bíblia, a gente vai estudar também, tá, pessoal? Até a segunda parte.